São 8 horas mais um minuto, 8 horas mais um minuto, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Hoje trazendo muitas informações para você, principalmente sobre a manifestação que ocorre no dia de hoje contra os cortes de verba do governo federal na educação. Você vai conferir também os seguintes destaques. Parque dos Mangues ganha pista de caminhada. Mulher cai em cisterna de mais de 20 metros e fica ferida em Montes Claros. Estado destina mais de 2 milhões para o enfrentamento da dengue. E ao vivo nós vamos receber a presidente do Diretório Central dos Estudantes, Alice Proença, que vai falar exatamente sobre essa manifestação do dia de hoje no grito contra os cortes na educação. Está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 2 minutos, 8 horas mais 2 minutos. Você confere as principais informações desta manhã de hoje, dia 30 de maio de 2019. Eu esqueci de pedir aí as manchetes do mundo esportivo. Bom dia, Paulo Mazola. Bom dia, Nairlan. Bom dia aos nossos ouvintes internautas aí do Depois do Café. Pois é, Nairlan, Atlético já conhece o seu próximo adversário na Copa Sul-Americana. Cruzeiro se prepara para o jogo aí do final de semana contra o São Paulo e turbulências, né? O assunto aí denúncia do Fantástico ainda repercutindo pelo lado da Toca da Raposa, né, Irlan? Muito bem, tá aí. Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aí, Paulo Mazola. Porque agora eu vou dizer que na noite dessa terça-feira uma mulher de 47 anos ficou ferida depois de cair dentro de uma cisterna no bairro Dr. João Alves, em Montes Claros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local possui mais de 20 metros de profundidade e a mulher relatou que foi jogada pelo marido e pelo filho adotivo, de 55 e 25 anos. A PM foi até o imóvel depois de receberem uma ligação anônima. O marido foi preso e já o filho não foi encontrado. Ainda de acordo com os bombeiros, para retirar a vítima foi utilizado um aparelho de poço que serve como base para equalizar forças. Um bombeiro precisou descer e amarrou a mulher com cordas ligadas a um equipamento de segurança, possibilitando que ela fosse resgatada. A equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava cortes na face, se queixava de dores na região do tórax, abdômen e lombar, além de um quadro de hipotermia. Em seguida, ela foi levada para a Santa Casa de Montes Claros, onde permanece internada e o estado de saúde é estável. O marido foi encaminhado à delegacia e prestou esclarecimentos na manhã de ontem, né? Paulo Mazola, a que ponto nós chegamos? Pois é, realmente, né, coisa completamente descontrolada, o rapaz adotado, né, pela família, ainda pela família não, parece que até enteado, né, a moça nem vivia com o pai desse rapaz quando ele foi adotado, e parece que o rapaz estava alcoolizado, drogado, alguma coisa assim, e até a pessoa aí que redigiu essa informação até que foi boazinha em dar notícia que ela teria caído, né? Na verdade ela não caiu, né? Ela foi jogada, né? Ela foi dentro jogada. Mas é um absurdo, né? Totalmente sem valor. A mulher conta, relatou depois, agora parece que ela informalmente falou que quando o rapaz chegou alterado, ela ainda ofereceu janta para ele, ofereceu comida, tudo, e a covardia do pai e do rapaz foi tanta aí de pegar, por qual motivo, né, de pegar essa pessoa e jogar dentro de uma caixa d'água, né, de uma cisterna. Exatamente, porque não existe motivo, né, para esse tipo de ação, né? Por mais que se possa acontecer qualquer tipo de desentendimento entre as pessoas, o que não existe mesmo é um motivo para essa ação, né? De se jogar pessoas, de se agredir pessoas, né? Isso não existe motivo. 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos, a gente prossegue trazendo para você as informações do que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo. Olha só, né? Vou dizer aí uma notícia que o Paulo Mazola gosta bastante, né? A Secretaria de Estado de Saúde publicou nesta terça-feira resolução que destina novos recursos financeiros da ordem de 2,380 bilhões para apoio a 72 municípios no controle do Aedes aegypti. Os valores serão transferidos em parcela única no Fundo Estadual de Saúde e variam conforme a população de cada município, podendo ser de 20 a 400 mil reais.
Levando-se em conta as 4 resoluções publicadas até o momento, 317 municípios foram contemplados com o montante atual de 12 milhões. Com esse incentivo financeiro, as prefeituras poderão reforçar as ações de controle da dengue, zika e chikungunya. Tomara, né, que aconteça isso aí, né? Tem que não fazer, tenha desvio, né? Exato, que não tenha desvio, que venha a ser investido aí, sei lá, em fumacê, né, em limpeza urbana, né, que venha a ser, né, em agentes aí de saúde para tomarem conta aí dos bairros e tomar conta da cidade. Mas aquela coisa aí que a gente sempre bate nessa tecla, né, Irlan? É prevenir, né? Você cuidar do seu quintal, que o vizinho cuide do quintal dele, porque só mesmo com que parte da gente, né? Se não partir aí se o cidadão não tiver consciência aí para fazer esse controle da dengue, aí realmente não vai ter dinheiro que vai dar conta de resolver a situação. Só o dinheiro, infelizmente, não vai resolver se o cidadão não tiver consciência. É verdade. Olha, na tarde de terça-feira, um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de aliciar crianças em Pirapora, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Civil, foram identificadas 2 vítimas, uma de 10 e 12 anos. A vítima mais nova chegou a enviar foto com seios à mostra. Já a outra vítima não enviou, mas ele também pediu que ela enviasse. Segundo o delegado Jefferson Leal, o autor estava em Pirapora há cerca de 2 meses e conheceu as menores em uma igreja evangélica. Após isso, começou a trocar mensagens e a induzirem a enviar fotos nuas via aplicativo de celular. A Polícia Civil informou que o crime de aliciar criança ou adolescente prevê pena de 1 a 3 anos de prisão. O autor foi encaminhado à delegacia de plantão da cidade. Detalhe que eu acho que às vezes essa pessoa, né, não tem nem essa informação de que aliciar menores é crime, né? Olha, Merna, a gente dia sim, dia não... Levanta só um pouquinho. Aí, isso. Aí, beleza. A gente aqui no programa Dia Sim, Dia Não, a gente sempre tem matéria sobre esse assunto, né? Ainda, não sei se foi essa semana ou semana passada que a gente até debateu sobre isso. Que sabe lá o que é isso? É um vício, é uma doença, é uma anomalia, né, de uma pessoa realmente fazer isso, né? Pedir fotos nuas e menores e tal. Não tem explicação, né? Realmente, agora não sabe, um cidadão de 20 anos já não é mais uma criança, né? Acho que tem bastante noção do que está fazendo. Muito bem, né? Olha, ocorre hoje em Montes Claros e em todo o Brasil manifestação contra o corte orçamentário na educação, na verdade, realizada em Montes Claros, né? Vai ser realizada em Montes Claros uma resposta ao corte de 30% do orçamento das instituições de ensino realizada pelo Ministério da Educação. Mas quem vai dar detalhes pra gente é a nossa convidada, né? É a Alice Proença, presidente do Diretório Central dos Estudantes do DCE. Alice, muito obrigado pela sua participação. Nós te derrubamos da cama, né, para você poder vir estar aqui no nosso programa. Bom dia, viu? Bom dia aos ouvintes, né? Agradecer pelo convite, assim. Acho que pra gente estudante é muito importante estar tendo essa oportunidade de ser escutado, né? A gente que tem sido maioria dessas manifestações em defesa da educação, né? Somos maioria também em muitas lutas no nosso país, né? A gente lembra também de 2016, o período das ocupações contra a PEC 241. A gente lembra também de um período mais antigo do nosso país, né? Da história do nosso país, em que os estudantes também foram protagonistas, né? Na luta do Fora Collor e várias outras lutas aí, sempre com o movimento estudantil muito presente. Então é muito importante para a gente estar sendo escutado nesses espaços. E aí eu queria falar para a população um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, né? Que às vezes a gente vê as manifestações, vê tudo rolando nas ruas, mas a gente não entende muito bem, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E assim, as manifestações hoje contra o corte da educação, elas vêm com a intenção de barrar esses retrocessos na educação e também de mostrar para a população, né, deixar claro para a população o que está acontecendo no nosso país e o que está acontecendo na nossa universidade, né, e os cortes que o governo quer fazer nela. E a nossa intenção também, a gente inclusive na nossa manifestação do dia 15 de maio, né, que foi outra mobilização nacional contra os cortes, e na de hoje, a gente está colocando para os estudantes a proposta de levar ciência nas ruas. Então, da gente chegar para a população de Montes Claros e mostrar o que a gente produz na universidade, né? Porque a gente está tendo uma forte propaganda de que as universidades
não são tão úteis, né? Às vezes produzem Verdade. balbúrdia, como certas pessoas por aí andam dizendo. E a gente quer mostrar para a população que é diferente. O que a gente faz lá é muito sério. A Unimontes mesmo, né, é uma universidade muito grande aqui na região do norte de Minas e que é muito importante para a região. Por exemplo, a Unimontes tem o HU, né, o Hospital Universitário, que recebe milhares de pessoas da região do norte de Minas hoje e que cumpre muito bem seu papel, né, de atender os pacientes e tudo mais, né, e que vai ser afetado também com esse corte de verba. Olha, antes da gente dar a sequência, né, perguntar para você, quem hoje, primeiro dá bom dia aqui pro nosso querido PC, né, o nosso PCzinho tá com a gente aqui sempre, todos os dias, na sua análise importantíssima, né, nosso parceiro e também integrante aqui do Depois do Café. Você sabia que quem deu o nome pro programa foi o PC, né? Não, mas, pois é, agora, Nerlan, mas antes de prosseguir, então, Alice falando das questões aí dos movimentos, né, que passou e tal, aí ela cita o Fora Collor, né, mas o Fora Collor contaram pra você, né, você não tava lá. Não tava lá. Assim, Mas- Depois nós vamos perguntar sobre... Não, Depois sim. nós vamos perguntar sobre esse Não, engajamento. Eu tava, pra você Sim, contaram sobre A o gente, Fora inclusive, Collor, já né? sabe Eu participei, já sabe da idade da Alice, depois nós vamos perguntar sobre isso aí. Bom dia, PC. Bom dia, Nairlan. Bom dia, Mazola. A voz ainda desse jeito, a culpa é de Nairlan. Porque o cara é locutor. E não sabe uma receita, não passou uma receita pra gente, você. mas Gengibre que pra eu melhorar, isso? aí eu tô Não. aqui forçando. Não. Chega à noite, eu fico só um bagaço. A noite Piora. pior. Então vamos mudar então, até você como publicitário tinha aquela propaganda, né? A minha voz continua, agora o PC é o contrário, né? Os meus cabelos continuam mesmo, mas a minha voz... Eu sei que o PC tem algumas análises e interrogações para serem feitas. Eu só gostaria de perguntar para a Alice o seguinte, né? Quem está participando efetivamente do movimento, né? Os estudantes construíram esse movimento, como ele foi construído e quem está apoiando vocês? Então, essa mobilização dos estudantes, né, a do dia 15, tanto a do dia 30, tanto que essa do dia 30 foi puxada pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, e desde o dia 15, essas mobilizações, elas vêm sendo espontâneas, assim, da parte dos estudantes, de muitos institutos federais, de muitos DCEs, muitas universidades no geral, né, vem sendo um movimento bem espontâneo, assim, e a gente que constrói o movimento estudantil, que é do DCE e tudo mais, a gente vem apoiando os estudantes nessa luta, a gente também é estudante, né, e construindo junto, né. Mas assim, a gente tem sido um movimento bastante espontâneo, assim, por parte dos estudantes. Tanto é que na última manifestação do dia 15 de maio, a gente era a maioria, assim, a gente vê pelos vídeos, tudo da manifestação, a maioria das falas eram de estudantes, os estudantes sempre falando, estudantes do Instituto Federal, da UFMG, da Unimontes, sempre estando à frente da palavra, né, porque o protagonismo é nosso, né, a gente é a maioria dentro da universidade. E essa luta também conta muito com o apoio dos professores, né, os professores também vêm estando muito nessa luta com a gente, até porque também são afetados com os cortes, né? Então, o movimento parte mais disso mesmo, da indignação dos estudantes de verem as suas universidades, os seus institutos federais sendo sucateados por esses cortes, né? E de entender a necessidade deles, né? E de lutar para a gente permanecer com o que a gente tem hoje. Muito bem, nós estamos conversando aqui então com a Aline Proença, ela é presidente do Alice Proença, ela é presidente do Diretório Central dos Estudantes, né? E aí eu passo a palavra para PC Almeida fazer suas considerações e perguntas. Bom dia, Alice. Bom dia. Alice é um nome bacana. Tem o nome da minha avó, o nome da Alice, do País das Maravilhas, o nome da Alice, da música do Kid de Abelha, da Paula Toller. E a gente vê um nome desse numa pessoa tão jovem é uma coisa interessante. Mas, Alice, tô vendo que as chamadas para as manifestações, elas estão com pressa do dia 30, pelo menos as que eu vi para as de hoje, estão com pautas diversas, além da questão da educação. Até que ponto, na sua opinião como estudante,
Essas outras pautas, elas podem atrapalhar a legitimidade dos protestos de rua hoje? Então, na minha opinião, assim, enquanto estudante, elas não atrapalham. Na verdade, elas são um motivo a mais da gente estar nas ruas, né? A reforma da Previdência, por exemplo, é uma reforma que vai pegar nós que somos estudantes, né? Nós que vamos ingressar nos mercados de trabalho futuramente, né? E que vamos sofrer, assim, com a reforma. Então, na minha opinião, assim, e acho que de muitos estudantes que hoje estão participando com a gente, essas outras pautas, elas não atrapalham, elas acrescentam na nossa luta. E é importante também a gente falar sobre elas, porque são coisas que vão atingir a gente também. Mais a longo prazo, né? Mas de uma certa forma vão estar atingindo a gente. Ô Alice, o governo, já de muito tempo, ele gasta mais do que arrecada. Nós temos uma situação de déficit fiscal no Brasil muito grande. Você tem o principal gasto fixo do país, e não é um gasto de estoque, é um gasto de fluxo de caixa, porque ele só aumenta, é o gasto com a própria Previdência Social. Governos diversos que nós já tivemos aqui, do PSDB, do PT, o Temer depois propôs, agora o Bolsonaro propõe, todos eles, de alguma forma ou de outra, mexeram na questão da Previdência, porque sabem que o impacto disso a longo prazo, para as contas públicas, é uma situação mais complexa. Como é que vocês, que estão debatendo essa questão da educação, entendem isso? É possível melhorar, ter mais recursos para a educação sem fazer reforma da Previdência? Então, a gente do movimento estudantil, que está dentro das universidades, que sabe da nossa realidade, né? A gente entende que para esse governo, assim, não falta recurso, falta prioridade. Porque para algumas coisas o governo ele consegue arrumar dinheiro. E para a educação, para a reforma, aí ele constrói uma reforma que vai precarizar principalmente as pessoas que são mais pobres, né? As pessoas que têm uma condição de trabalho pior, né? E a gente entende desse jeito, assim mesmo, que para o governo não falta recurso, falta prioridade na educação, na saúde. Então, é um governo que perdoa a dívida de vários bancos, por exemplo, que tem dívida com a reforma que tem dívida com a Previdência, né? E que quer que o trabalhador pague essa conta, e essa conta não é nossa, assim. Então, a gente vê dessa forma. Mas a reforma, ela propõe algumas coisas, por exemplo, juízes, promotores, deputados, são pessoas que hoje, elite do funcionalismo público, aposenta aí com salário de 30, 40, 50 mil reais. A reforma propõe todo mundo num teto de 5 mil e pouco, que é o atual teto da Previdência Social. Inclusive essas super aposentadorias. Há situações como, por exemplo, a população, a gente sabe, expectativa de vida aumenta, né? Então a questão da idade mínima, né? Ela é debatida já em praticamente todos os países. Numa questão factual de ter educação, que é uma pauta extremamente legítima, e eu queria repetir a pergunta. É legítimo, mas você precisa ter o dinheiro para você custear essas despesas. Os cortes orçamentários, eles já foram até feitos anteriormente. Acho que a diferença de agora para antes, eu até já comentei isso aqui várias vezes, é que a primeira vez que eu vi um governo se orgulhar desses cortes. Os outros cortaram, né, por medidas de contingenciamento também, por medidas financeiras, etc. Agora, não é a primeira vez. Né? É a primeira vez que há uma guerra declarada contra a ciência, contra a pesquisa, contra os professores, contra os estudantes, uma guerra aberta contra a produção de conhecimento do Brasil. Isso é um outro detalhe, eu acho que as pessoas estão na rua hoje legitimamente brigando e combatendo isso aí. Mas aí nós vamos entrar na questão de vaca fria mesmo, de orçamento, né? Combater os grandes privilégios, rever idade mínima para aposentadoria de acordo com as mudanças demográficas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem a previsão, né, de idade mínima na sua previdência. Agora se propõe a ter. Você discorde todos os pontos da reforma,
Ou acha que a reforma tem que ser feita de jeito nenhum e continuar do jeito que está, que teria outras fontes de financiamento? Então, eu continuo insistindo na minha resposta e eu acho que para o governo falta prioridade. Assim, você falou de cortar privilégio. Mas você já analisou o orçamento da União para ver as A áreas? gente faz muito esse debate. O dentro dinheiro da que vai para todas as universidade. áreas. Sim, a gente faz muito esse debate dentro da universidade e eu acho que assim, você falou de combater grandes privilégios e eu acho que a gente tinha que colocar o dedo na ferida mesmo. A gente fez uma pesquisa recentemente lá dentro da Unimontes, teve até uma palestra que foi realizada discutindo essa questão da reforma da Previdência. E assim, o que os bancos hoje devem para a reforma da Previdência, para a reforma da Previdência não, para a Previdência, o que as grandes empresas devem para a Previdência são valores absurdos, assim, e que, de certa forma, poderiam ser resolvidos, né? E aí eu acho que o governo está cortando de quem ele não deve cortar, entendeu? De quem já tem uma condição de vida ruim, quem já sofre nos postos de trabalho, né? A gente que é estudante, que está chegando agora. Então eu acho que... Mas não tem aquela redução de alíquota de contribuição proposta para que as pessoas que ganham menos, elas contribuem menos do que as pessoas que ganham mais, a alíquota progressiva que não existia? Então... Aliás, que não existe, porque a reforma não foi aprovada, né? Então, eu acho que... acho que é isso, assim, o governo não está dando prioridade ao que deveria ser prioridade, que é a educação do país, que essa questão da Previdência, mas sem tirar de quem já não tem, e acho que é isso, assim. Penso que a gente tem que entrar nessa questão de discutir amadurecidamente formas de financiamento, né, para essas questões. O debate, acho que é muito legítimo. E dentro dessa pergunta, dia 30 vai ser maior hoje do que o dia 15? O que você acha? Eu tô com a expectativa de que vai ser muito maior. Inclusive, a gente, desde o dia 15, a gente tem se esforçado para construir grandes mobilizações, né? Fazer reunião com os estudantes dentro da universidade, fazer plenárias, propor o debate desses cortes que estão acontecendo dentro da nossa universidade, né? E estamos trabalhando em conjunto também. Lá na Unimontes, por exemplo, a gente trabalha muito com o Sindicato dos Professores, né? A do Unimontes, que tem estado com a gente muito nessa luta, né, com os estudantes do IFNMG, da UFMG e até mesmo estudantes de várias universidades privadas, né, que de certa forma também vão ser afetados com o corte. Então, a minha expectativa é que hoje seja uma manifestação muito grande, maior do que a que foi no dia 15, né, e que seja assim em todo o país e que a gente continue nessa luta, né, que acho que não vai ser fácil. Alice, você falando ali, né, no protagonismo dos estudantes, como o PC também falando, é muito justo essa reivindicação, né, do corte, ele não discorda e tal, mas a gente sabe que, até uma coisa que o PC já falou aqui em outros comentários dele, na questão de, digamos assim, de outros movimentos, né, que venham se aproveitar desse movimento dos estudantes, né, para se infiltrar, vamos dar um exemplo bem claro, sei lá, Lula livre, né, uma coisa desse tipo. Como daí que vocês, como os líderes desse movimento, se dão com essa coisa? Vai ter alguma retaliação? Vocês não querem bandeira nem de lá, nem de cá e tal, não defendem nenhuma bandeira? Como fica a posição de vocês? Não, então, eu acho que os estudantes, né, na última manifestação do dia 15 de maio, que eu estava presente, participei tanto na organização e tanto no dia da manifestação, e pelo menos assim, em maioria no ato dos estudantes, não houve esse tipo de bandeira, assim, de Lula livre, ou tem muita gente que fala, né, que tem bandeira da CUT, do PT, não houve nada disso, e também eu acho que não teria problema se houvesse, assim, a gente é um movimento, apesar de ser um movimento estudantil, né, a gente não tem essas questões de... partidárias, digamos assim? A gente não vai barrar quem quer levantar suas bandeiras, né? Se alguém algum estudante estiver na manifestação e quiser colocar a pauta do Lula livre, quiser gritar Lula livre, é um direito que ele tem, assim, a gente não
se importa muito com isso. Muito bem, Alice, a gente gostaria então que você pudesse dizer para a programação, né, do movimento, da manifestação, que horas vai ser realizado, o percurso que vocês pretendem, né, realizar. Então, a manifestação ela vai acontecer hoje às 3 da tarde, a partir das 3 da tarde, né, na Praça Dr. Carlos. Aí todos os estudantes vão se concentrar lá. E a gente vai se concentrar lá em torno de 1 hora, mais ou menos. E depois a gente vai sair em passeata por algumas ruas do centro da cidade. Vocês esperam quantas pessoas, Alice? Então, na última manifestação aqui em Montes Claros foram cerca de 5.000 estudantes. E a gente espera que dessa vez a gente consiga chegar a uns 7, 8 mil estudantes. Olha, eu fiz um comentário grande aqui da outra vez, da manifestação do dia 15, que ela era uma pauta de educação, era uma pauta tão abrangente, tão sensível e importante, que ela uniu esquerda, direita, centro, todas as pessoas de bom senso contra os cortes e as medidas da forma como foram anunciadas, principalmente vilanizando, etc. Se aparecer gente lá hoje a favor da educação, mas contra os cortes, mas a favor da reforma da Previdência, porque muita gente tem esse entendimento, que o Brasil não vai ter sustentabilidade financeira sem reforma da Previdência, mas que é a favor da reforma até para isso, para sobrar mais dinheiro para educação, para saúde, para as áreas prioritárias. Como que essa pessoa vai ser recebida lá? Ela vai ser recebida igual qualquer outro estudante que quer estar na rua, né, em defesa da educação. Educação, então, é a pauta principal. É a pauta principal dessa manifestação. E a gente, como eu disse na questão do Lula livre, né, a gente não tem essa política de não deixar as pessoas participarem da manifestação. Porque isso é importante, viu, Alice? A gente vê aí. Você está com quantos anos, Alice? Eu tenho 21 anos. 21. Quantos anos já de movimento estudantil? Vou para 4 anos de movimento estudantil. Excelente. Porque a história do Brasil, ela proporciona situações assim bem diversas. Eu até comento que se qualquer presidente, se o Haddad tivesse sido eleito, agora, nesse momento, ele inevitavelmente estaria tratando com o Congresso Nacional uma reforma da Previdência, um projeto de lei assim. Porque o Lula fez reforma, a Dilma tinha reforma no plano plurianual dela, o Temer só não fez a reforma por causa daquele caso do Joés Legatti, que foi no dia anterior à votação da reforma em plenário, já tinha os votos inclusive para poder votar. E assim não deixa, conselho, o viés político, porque da mesma forma que você faz uma manifestação a favor de reforma, igual o pessoal disse que fez no domingo, mas que tinha pauta como fechamento de Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, questões antidemocráticas, né, que pregam para um governo totalitário, e governos totalitários a gente sabe que não é exclusividade de direita, de esquerda, governo totalitário é totalitário, ditadura é ditadura, em qualquer situação, né? Não deixa não, Alice. Tá, o Brasil precisa de pessoas novas, de pessoas jovens, e esse esticar a corda é muito ruim para a nação. A gente tá precisando de união e não de divisão. Entendeu? Quando você divide demais, aí você tem, por exemplo, eu até falei isso aqui, a natureza dos protestos, até das pessoas que vão, é muito diferente quando você olha a fotografia de um, você olha a fotografia de outro. Até o perfil socioeconômico, perfil de orientações sexuais, etc., de renda, né? Infelizmente, você vê uma clivagem que não é boa, que às vezes fica parecendo que é uma... Mas quase uma coisa futebolística, né, de torcida, uma luta do rico contra o pobre, do nosso contra eles. A gente tem que lutar a favor do país. Lutar pela união do país, sem essas idiotices de radicalismo selvagens. Eu vi, por exemplo, já entrando no comentário que a gente faz aqui todo dia, Alice, porque depois vão ser outros assuntos. Quando você tem uma situação, por exemplo, várias pessoas não aderiram à manifestação do Bolsonaro, que foi domingo. Muitos aliados a ele, justamente por causa das pautas antidemocráticas que tinham. Depois eles mudaram, mas assim, mudou para inglês ver, né? Então esse pessoal que não aderiu, o que aconteceu?
a direita começou a bater neles, são traidores e tal, etc. A esquerda pegou e falou, a culpa é de vocês, agora não vem, você tem que ficar aí, o seu arrependimento e tal. O que você acha desse discurso assim, Alice? Na sua opinião, eu sei que o seu viés, é claro, mais de esquerda, o movimento estudantil, etc, né? Mas você não acha que está na hora do Brasil conversar mais e brigar menos? Não, então, eu acho o seguinte, sobre essa questão de quem votou tá arrependido, né? Eu acho que a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram, acho que de forma meio que iludida, né? Acho que as pessoas esperavam uma coisa, uma mudança, que é certo, né? Acho que a gente tem que ter esse desejo de mudança. Legítimo, né? Legítimo. Mas eu acho que assim, não acho que a gente tem que excluir essas pessoas, mas eu acho que tem que haver um debate, né? Do que o Bolsonaro falou na época da campanha e do que ele está colocando em prática hoje. E eu não acho que é tão ruim as pessoas se arrependerem. Acho que é até importante, né, a gente ter essa prática da autocrítica. Então, com os arrependidos. Acho que tem que ter esse debate da autocrítica. E sobre essa questão da união, assim, eu concordo que tem que ter união, só que eu acho que a gente tem que fazer união com quem está do nosso lado, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter esse tipo de união com quem corta direito, com quem tá de um lado que defende quem corta direito, né? Acho que a gente tem que analisar também quem que a gente tem que fazer essa união. Acho que não dá para ser todo mundo assim. Alice, então a gente gostaria, antes de mais nada, de agradecer sua presença. Obrigada. Né? E gostaria que você pudesse fazer o convite aí para que todo o público interessado ou toda a sociedade né, esteja apoiando vocês. Então, gente, essas manifestações são muito importantes, né? O que está em jogo no nosso país é a educação. O que a gente está vendo é um descaso com a educação pública, não só a educação pública superior, né, mas a educação pública básica também. E aí a gente vem deixando esse convite, né, para todo mundo participar das manifestações em defesa da educação, né? Você que tem filho que estuda em universidade pública, você que quer ter um filho que vai estudar em uma universidade pública, né? Os estudantes também do ensino médio que querem ingressar numa universidade pública, eu acho que está na hora de todo mundo ir para a rua e levantar essa bandeira a favor da educação, né? Que é muito importante no nosso país e que a gente precisa construir essa luta e mostrar que o que a gente produz na universidade é uma coisa muito séria e muito importante para o nosso país. Obrigado. Ok, muito obrigado a você, Alice, pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo. Só um instantinho antes de finalizar aqui, né, pensei bacana que, poxa, tivemos aqui agora um encontro assim de gerações, né, Alice brigando pela questão da educação, eu e você que temos quase a mesma faixa etária, que brigamos lá nos Caras Pintadas, né, na época do Fora Color e tal. E na Irlanda teve lá no tempo do eu queria saber por que você me deixou por último. Né, eu queria saber por que você me deixou. Amigo, deixa eu falar com você, a diferença é pequena. É pequena. A diferença minha aqui grande é só pra Alice, o restante. Qual é, rapaz? 8h34. Vamos pro intervalo que o pau vai quebrar aqui agora, tá certo? Muito obrigado, Alice. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta pra continuar falando sobre política e no último bloco a gente vai falar sobre futebol, tá bom? Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Vocês estão ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Horas 38 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, e a gente pergunta aí pro PC, né, PC, qual é a sua análise política de hoje? Renan, hoje a pauta tem que ser as manifestações mesmo, nós conversamos aqui com a Alice anteriormente, e os estudantes vão às ruas por educação e enfiaram no protesto da educação a questão da reforma da Previdência. E eu queria falar que, na minha opinião... Isso está te deixando, assim, eu não diria irritado. É, porque é o seguinte, não existe a menor possibilidade de termos mais recursos para área nenhuma do país se a gente não tiver uma política de redução de gastos a longo prazo, né? O Brasil gasta mais do que arrecada. O principal gasto da máquina pública federal é Previdência Social. Claro que o projeto de reforma da Previdência que está sendo discutido precisa de ter alguns ajustes, como, por exemplo, a questão do BPC, do benefício de prestação continuada, cuja proposta de mudança ela é até desumana, a questão da aposentadoria rural, onde a comprovação de tempo de serviço é um negócio absolutamente complicado, porque a gente sabe que a aposentadoria rural, ela, além de ser, a atividade rural, além de ser uma situação muito informal, a aposentadoria rural sustenta na Irlanda, verdadeiramente, muitas cidades do interior. Então, por exemplo, quanto ela tem um impacto no Sudeste de 4% do PIB, em algumas cidades do Nordeste tem impacto de 70% do PIB. Então, você mexer nisso, você vai quebrar cidades inteiras. Agora, negar a necessidade de uma reforma da Previdência contundente, não pode ser uma reforma também que vai economizar pouco. Sim. É negar a realidade diante dos números. E nós não somos gente aqui que acreditamos em terra plana, nós não acreditamos que vacina faz mal, nós não acreditamos que o aquecimento global não existe. A gente acredita nos números, a gente acredita nos dados. E os dados nos mostram que há um déficit fiscal gravíssimo no país, puxado pela questão da Previdência Social. Vai ter que mexer. Se não mexer agora, é passar um cartão de crédito no futuro na Grécia. É passar um cartão de crédito no futuro em países que quebraram, Portugal, em país velho, né? Em situações que as pessoas tiveram que atentar para isso muito depois. Então, é o que eu falo na Irlanda, você pode ter certeza. Se o Haddad tivesse ganhado a eleição para presidente da República, possivelmente o pessoal de PT, de PCdoB, de movimento estudantil, de JS, etc., estariam fazendo manifestação falando que era necessário acabar com os privilégios, combater e levar a discussão para isso aí, para a questão dos super salários e não para o prejuízo aos mais pobres. E o Bolsonaro, por sua vez, que quando deputado sempre votou contra a reforma da Previdência, estaria fazendo manifestação contra a reforma. Então, o que acontece? O Brasil precisa ser um país mais responsável, inclusive, nas suas pautas políticas e coerente. Entendeu? Você ser contra, só simplesmente pelo fato de ser contra, não é porque um governo não está indo bem, que você precisa ser contra tudo o que ele esteja propondo. A reforma da Previdência, por exemplo, eu acho que é uma pauta que une. O Centrão abraçou, que está sendo muito criticado pelo próprio governo. Mas nesse caso, PC, é preciso, aí eu vou dar uma opinião e ao mesmo tempo, né, lançar a sua nós análise. estamos num ambiente democrático. É preciso, você falou muito corretamente que não dá para ser cego em relação a tudo que acontece. Mas e aí é preciso muita. É preciso ser muito sóbrio
em relação à análise política e econômica do país, né? Esquecer um pouco as torcidas Flamengo e Fluminense, né? Atlético Cruzeiro. Exato. É que eu tô falando, tá virando uma coisa de futebol quase. Para poder entender, né, o que é política, né? E o que é economia política, por exemplo, né? Porque o pessoal não pode ter responsabilidade nessa falange, nessa guerra de facção, com o futuro das pessoas. Então, por exemplo, eu não posso, ao mesmo passo que eu não posso negar a reforma da Previdência, eu não posso abrir uma guerra declarada contra a produção científica do país, contra a academia, contra a pesquisa. E orgulhar disso, né? O que é pior, né? Tá quase... E me orgulhar de assumir essa guerra. Entendeu? Ontem, por exemplo, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, desqualificou um estudo do Instituto Fiocruz, mundialmente respeitado, um dos orgulhos brasileiros, porque a conclusão que o Instituto Fiocruz chegou com uma pesquisa séria, bem feita, parametrada, nos parâmetros de normas técnicas mundiais, chegou à conclusão que desagrada ideologicamente a postura do governo em relação à política de drogas. Então, assim, o Brasil tem que avançar para pautas mais sérias. Você não pode, não é descredenciando instituições de pesquisa, universidades, alunos, faculdades, etc., que você vai transformar o país. Não, gente, tem que ter serenidade agora, tem que ter juízo. Uma coisa que eu estou sentindo falta nesse debate da reforma da Previdência é o seguinte: a turma da direita vai para a rua defender a reforma e muitos deles não sabem nem por quê. Só porque o presidente está a favor. A turma da esquerda vai para a rua criticar a reforma e muitos deles não sabem nem por quê. Só porque o PT está contra. Entendeu? Então, o debate precisa ser sério. Por exemplo, há uma coisa aí que é importantíssima, que está na reforma da Previdência, que é o sistema de capitalização. Isso é polêmico. Onde a pessoa vai capitalizar o seu próprio rendimento para poder receber no futuro, podendo, durante a sua contribuição, mexer nele. Em alguns países, isso teve um impacto violentíssimo para o zero. Inclusive, atribuem a questão da capitalização no Chile, o aumento da taxa de suicídio e tal, etc. Então, as questões importantes da reforma não estão sendo debatidas direito. Acho que também a propaganda que o governo está fazendo, mesmo colocando esse esforço aí, é muito ruim, porque não está chegando um conhecimento nas pessoas. Porque para a pessoa falar, não, tem muita... Quem é que deve a Previdência do jeito que o pessoal fala? Banco que já quebrou. Exato. A VASP é uma das maiores devedoras da Previdência. Vai cobrar da VASP como? Já era. A Varig vai pagar como? E outros devedores são estatais do próprio governo. Então é como você tá com a calça, aí você tá com o dinheiro no bolso direito. Mas tá furado. Então aí tá você furado, pega, tira o dinheiro do bolso direito e passa e pro bota outro no bolso esquerdo. Exatamente. Entendeu? Então é o seguinte, essa dívida da Previdência existe, mas mesmo que todo mundo pagasse, ia resolver um problema temporário de estoque, porque vai voltar. Porque o empresário, por exemplo, que nos assiste, o problema, gente, é de fluxo de caixa. Como que é isso? Passa os anos, vai ficando maior o déficit, vai ficando maior por quê? Porque a população envelhece mais, vive mais tempo, então fica mais tempo recebendo a Previdência, e lá embaixo, menos pessoas contribuindo para o sistema. Entrando menos dinheiro, né? Entrando menos dinheiro. Então, porque no sistema atual do cara da ativa pagar pelo inativo, isso vai chegar no momento que vai zerar. E aí, quando quebrar, por exemplo, o Brasil quebra por conta da reforma da Previdência. Beleza, aí não tem dinheiro para fazer obra de infraestrutura, então você tem um abalo no emprego violentíssimo. Aí você não tem dinheiro para honrar os compromissos com quem vende para o governo. Aí você não tem dinheiro para fazer repasse de FPM para os municípios. Aí os municípios não conseguem pagar salário de seus funcionários. Aí você não consegue comprar remédio. Aí vira uma cadeia. Então é o seguinte, a parte ruim da reforma, de não ser aprovada, todo mundo sabe o que vai acontecer. Sim. O governo tem que agora convencer a população da parte boa. Eu bateria em cima dessa questão dos superprivilégios. Por exemplo, já tem gente falando que não compensa mais, mas fazer concurso para promotor.
O cara fala, vou fazer o concurso da promotor pra quê? Pra aposentar com 5 mil reais. Entendeu? Então pega o dinheiro que vai receber a mais aí, do salário bom, faz a aposentadoria privada. Exatamente. Tem que parar, gente, com um negócio que é o seguinte. É claro que o Estado tem que ter responsabilidade sobre as pessoas, inclusive sobre as pessoas mais pobres. Com obras e tal, não sei o quê. Agora, não pode ser o Estado também uma babá de tudo. Não. Não tem condição. Sou completamente contra isso. Sempre Não tem fui. condição. Mesmo nos tempos áureos. 8h47, nós vamos para um breve intervalo, porque daqui a pouquinho a cobra vai fumar, Paulo Mazola. Pois é, né, Renan? Agora parabenizar o PC por Peraí, esse... deixa eu passar para você aqui. Aí, agora tá o... Não, até por essas e outras aí, né? Parabenizar o PC pelos comentários dele sempre pertinentes e informar que ele ganhou uma fã, né? Eu falei pra você, exato, uma fã. Você tem em São Paulo, Rose de São Paulo, mora lá em Itaquera e tal. Mora bem pertinho de Itaquerão até, diz que é 2 quadras de Itaquerão e falou que por causa desses comentários está virando sua fã, PC. Rose lá de São Paulo, que acompanha o nosso programa diariamente. Quando pode, ela acompanha ao vivo. Quando não, ela vai sempre lá no YouTube e ver o nosso programa, mas está sempre acompanhando e diz que é sua fã. Beleza, Rose. Obrigado, um abraço. Rose e o agente. É isso que eu ia falar, já tem 2 fãs, Rose e o pai do agente de saúde. É verdade. Agente de saúde. O pai do agente de saúde, então, é a E coisa a mãe do agente de saúde. fantástica. Pois é. Fantástica. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas 52 minutos, estamos de volta, agora vamos falar aí das notícias do esporte com ele, Paulo Roberto Mazzola Júnior, diga lá Mazzola. Bom dia mais uma vez na Irlã, PC, aos nossos teleouvinternautas aí ligados aí no nosso Depois do Café. O Atlético já conhece, né, o seu adversário agora na próxima fase da Sul-Americana. O Sol da América ontem à noite não brilhou, foi goleado aí pelo Botafogo. Não deu certo. Não deu. O Sol da América não era noite, como diz, a noite não era de sol, não foi de sol, foi o tempo estava nublado e o Botafogo acabou classificando, vai ser o próximo adversário do Atlético aí na Copa Sul-Americana. O Atlético que se prepara para o jogo do final de semana contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro. E o Alejandro deve, né, ter uma chance entre os titulares. O Ricardo Oliveira sentiu, parece o ombro, alguma coisa assim. Não, a princípio não tem fratura, não tem nada, mas deve ser poupado. E o Alejandro deve ganhar uma chance aí entre os titulares no jogo contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Chance merecida, inclusive. O Alejandro tá tendo um lobby, eu tô vendo muito grande, pro Alejandro ser titular do Atlético. Ter essa chance no time titular, entrevistas que ele deu, compartilhando a emoção que ele teve, vendo Vitor defendendo os pênaltis, que Vitor é um ídolo dele de criança e tal, né? Atleticano, aquela coisa toda. Cara, tomara que trabalhem bem esse rapaz e que surja um novo ídolo no Atlético. A gente já viu o seguinte, ele joga numa posição, mas o tempo tá passando, graças a Deus, e o Atlético teve depois disso outros jogadores expressivos. Mas antes do Alejandro, o Atlético viveu expectativas como, por exemplo, aquele Reinaldinho que hoje é pagodeiro, né? Uhum. De que seria um novo Reinaldo. Era Reinaldo, né? Não, Reinaldo. Aquele Tinha Reinaldo e Reinaldo. É isso. É. Reinaldo, inclusive, foi muito bem no gato. Foi um bom centroavante do Atlético. Reinaldo, que depois não deu nada. Que foi lançado na mesma época do Ronaldo Fenômeno. Vamos ver se o Alejandro, né, vai ter uma sequência, se vai jogar. Em relação ao Atlético Botafogo, tende a ser um jogo disputado, equilibrado, duas equipes de perfil parecido, mas o Atlético o Botafogo é um time que joga pra frente e o Atlético é um time que se defende bem. Vai ser um duelo interessante. Agora, você tem que ver aí, porque ontem mesmo ele falou que a Alejandro era aposta e tudo mais. Agora ele já tá falando que tem que ter cuidado. Você tem que ver aí, PC, o que você quer com o Alejandro. Não, eu não sei. Alejandro tem que ser titular, mas tem que ter cuidado no lançamento. Não pode endeusar o cara, beleza, jogar todas as expectativas do time em cima das costas dele, né? Beleza. Precisa de trabalhar uma forma assim, com calma. Beleza. Ele não é o salvador da paz, ele não é o Sassá Mutema do Galo. Beleza. E... que eu... tá. Fale. Vocês conhecem seu Cuca? Pois é, o São Paulo, né, que vai ser o adversário, até uma deixa que vai ser o adversário do Cruzeiro no próximo final de semana. O Cruzeiro aí que, né, quer ter um pouco de paz, pelo menos dentro de campo, já que fora de campo a coisa continua efervescendo ainda não acalmou, né, a fogueira ainda o fogo tá alto ainda. O Mano a fim de saber qual que é a calmaria que tá tendo dentro de campo também. tá complicado, né? Mas tá pelo menos, né, na semana de treinos, aí o Mano vai ter que improvisar na lateral direita, já que o Edilson realmente parece que machucou mesmo, né? Foi constatada aí uma contusão. O Orejuela tá operado, deve ir o Romero de lateral direito. Aí no meio campo deve abrir uma vaga aí creio que pro Lucas Silva. Mas o São Paulo é em crise, né? 2 derrotas aí seguidas, fora da Copa do Brasil, como o PC falando, o Cuca balançando. Mas também ontem, né, apareceu o Abel Braga, né? O Abel foi demitido aí do Flamengo, uma coisa que eu já falava aqui já desde Abel não, mamãe. E vamos ver, né? Será que de repente ele pode vir... Tem gente falando que para Minas ele vai vir de toda forma. Agora só não sabe se vai ser do lado alvinegro ou do lado azul.
eu digo a você, nem o Cuca, nem o Abel vão dar certo, né? O Cuca, eu acho que o retorno dele ao Atlético é uma situação diferente. Entre os anos 2012 e 2013, o Cuca formou uma base, né? Ele teve condições, e teve inclusive condições dadas pelo próprio Calil, né? De buscar, trazer, negociar, colocar, tirar. Ele vai pegar um time pronto, né? Se ele for mexer nesse time, se não for pontualmente, se for querer mexer, se for querer renovar por completo, né? O time vai ter uma queda de produção para depois subir e ele não se mantém no cargo. Eu não acho que ele tenha o Atlético na mão, ele tenha o grupo na mão, ele não tem... Aquele que ele teve lá, né? Exatamente. Como você falou, ele montou aquele Exatamente. time, né? Ele Então... trouxe o Pierre, que meu mal era um cara, o Josué, que era um cara de confiança dele desde o tempo do Goiás, do São Paulo. Ele montou ali naquela época, ele montou um time com o perfil dele, né? É diferente. Eu acho que dos treinadores brasileiros aí, Cuca seria o que teria mais tempo e paciência de todos pelo histórico para poder trabalhar a montagem de um time. Se o Atlético Mineiro e agora só perder vamos 3 lembrar que partidas naquela, seguidas... não, mas vamos lembrar, né? Se bem que aquilo vai muito da cabeça do dirigente também, que naquela outra passagem dele no Atlético, falando que se ele perder 3 seguidas, ele perdeu 8 quando ele chegou, e o Calil manteve mas ele. Tinha Calil, ele tinha uma costa muito larga, né? Vocês vão querer me dizer que o Sete Câmara não tá um figurando nem bate... ele, Sete Câmara não tá dando conta nem dele, tá Entendeu? O Cuca é o cara. Pode vem ser feliz em casa, Cuca. Pois é. E agora falando... Eu acho que não vai dar certo. Cuca tem que ser recebido pelo Atlético, igual quando o marido divorciado, às vezes, o casa de pessoa velha, sim, o filho separa. E volta pra casa do pai, da mãe, né? Uma vez eu tava no carnaval de Janaúba, né, Renan? Certo. Com meus amigos. Fomos na casa de uma tia de um amigo meu. E a gente já tava, assim, com a dose de groselha, já tava assim... Pra lá de Bagdá. A dose de groselha tava um pouco... Eu bebia nesse tempo. Isso. Já tô completando 16 anos sem beber. Exatamente. Mas groselha. aí, nessa época aí, Bebia Mazola, groselha. chegamos lá, tomando groselha, aquele negócio. E na casa tava todos, meu filho, seja bem-vindo de volta, papai e mamãe te amam, vem ser feliz em casa. O atleta tem que receber Cuca nessas condições aí. Oh, meu Pois Deus. E agora falando um pouco... Eu procurava, eu falava, esse povo tá te batendo aí, Cuca. Em São Paulo, volta pra casa. Volta. Igual essa mulher não presta, essa megera, Vai ter roupa nova aí da amanhã. mamãe. Roupa nova amanhã, né, Irlanda? Você já programa pra ser a primeira aí da rádio logo depois na volta? Certo. Volta pra mim. Volta pra mim. Jesus E agora amado. falando do... Né, e voltando aí, fala o Cruzeiro que a coisa continua efervescente nos bastidores, mas quando você vê até um nome até bonito, né? Movimento pró-transparência dentro do Cruzeiro, liderado por Zezé Perrella. Pelo amor de Deus. Aí eu penso assim, o fim Eu do desanimo, mundo, né? Eu desanimo. é o poste fazendo xixi no cachorro. Eu desanimo. Zezé Perrella. Liderando o movimento pró-transparência. Cara, alguma coisa tem que acontecer. Alguém vai ter que chamar. O negócio com o Zezé Perrella é o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E o Conselho Deliberativo é o órgão, é a instância que tem internamente algum poder para como se diz? Para manipular, para resolver essa situação lá dentro, né? Acho que, não sei, como eu te falei, ontem, tô sentindo o cheiro da pizza assando. Acho que vai dar nada esse negócio do Cruzeiro. Agora ontem, até para que o PC faça uma análise, até uma questão do lado político, que ontem a gente nós teve... não temos mais tempo para análise. Só rapidinho, ontem a gente teve a gente teve a final da Copa da UEFA, né? Onde o Chelsea acabou goleando o Arsenal por 4-1, né? Não estou equivocado. E o Arsenal, ele até reclama muito que a final foi no Azerbaijão, né? Em Baku, no Azerbaijão. E o Arsenal tem um jogador armênio chamado Mkhitaryan, um atacante, que é um dos melhores jogadores do time, que ontem não pôde participar da partida por uma questão política, né, PC? Porque parece que o Azerbaijão e a Armênia tem um problema e tal, e esse jogador foi proibido de entrar no país. Né? Uma coisa complicada, né? Uma coisa bem pra complexa. mim é triste isso, né? Mas Triste. É triste. Complicado. Exatamente. As pessoas botam limites no mundo Exatamente. que foi feito para todos. É isso aí.
9h03, meus queridos amigos. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Depois do Café. Estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, se Deus assim quiser. Nós somos mais que amigos e irmãos. Isso. E vocês são mais do que amigos, são meus mois. Ó, Bom vambora, dia. vambora. Pois aí, aqui. amanhã então, na sexta, amanhã sim, né? Que daí no fim de semana, daí vão ter aí, né, já em clima de roupa nova, né? De final de semana, em junho, chegando o mês dos namorados, né? Vamos ver o que acontece. Exatamente, vamos ver o que acontece. Tchau, gente, até amanhã, que esses caras aqui ninguém aguenta não. Tchau, até mais. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.